Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de artes. Eu sou a professora Arlene Zulay e estou aqui para acompanhá-los nesta aula que tem como objeto de conhecimento. Aula 6, objetos de conhecimento, matrizes estéticas culturais e detalhamento, espaços sociais da arte, a arte do corpo, danças, músicas e festas tradicionais. E vamos dar ênfase à dança. E vamos dar início a esta aula. Iniciamos nossa aula aqui em frente ao Museu do Louvre. Não sei se vocês já ouviram falar, já conheceram. Se vocês tiverem a oportunidade de viajar para Paris, é bem interessante conhecer esse museu. O Museu do Louvre, ele é o maior museu de arte do mundo e um monumento histórico em Paris, lá na França. Aproximadamente 38 mil objetos da pré-história ao século XXI, ou seja, aos dias atuais, eles são exibidos em uma área de 72.735 metros quadrados. Olha só a imensidão que é esse museu. E um dia só você não consegue visitar todas as partes do museu. Bem, ele é um local físico e social em que a obra de arte é exibida e apreciada. É um espaço em que muitas vezes definem o que é considerado arte de alta qualidade e estabelecem padrões para apreciação artística. Então, é bem interessante se vocês um dia puderem ter essa oportunidade, porque não é qualquer pessoa que tem essa possibilidade de viajar lá para a Europa, Paris, e também entrar nesse museu, porque também ele cobra ingresso, certo? É cobrado em euros. Por exemplo, o ingresso aqui é $66 o euro. Então, diante disso, nós vamos falar sobre aspectos históricos na arte. Então, historicamente, a arte ela foi muitas vezes vista através das lentes dos movimentos e períodos predominantes na Europa Ocidental, ou seja, onde está localizado o Museu do Louvre, né? Lá no Ocidente, lá na Europa, como o Renascimento, o Barroco e o Modernismo. E a gente vai agora entrar numa galeria de arte e vamos mostrar para vocês algumas obras de arte. Aqui nós temos uma obra barroca, do artista italiano chamado Caravaggio, e aqui nós temos uma obra renascentista do pintor italiano Leonardo da Vinci. Eu acho que todos vocês conhecem essa obra de arte, que ela é uma das obras mais conhecidas do mundo, e é uma obra do Renascimento. Então, essa obra lá do Renascimento, ela introduziu conceitos de perspectiva e humanismo que dominaram o entendimento europeu da arte. No entanto, essa visão pode obscurecer as contribuições significativas de outras culturas. E aqui nós temos, como eu falei para vocês, uma obra mais visitada do Museu do Louvre, é a Mona Lisa. Então, essa obra ela é conhecida também como a Gioconda, e é a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um italiano, né, que foi um dos homens lá do Renascimento italiano. Bem, a Mona Lisa, enquanto quadro mais famoso do mundo, ela adquiriu um status de ícone cultural e são numerosas as suas reproduções e utilização na publicidade, objetos do dia a dia e como referência cultural. Então, até os dias de hoje, essa obra é tida como referência na arte, certo? E vamos agora conhecer uma outra obra barroca. Aqui nós temos a Crucificação de Pedro, certo? É uma obra barroca. Então, o barroco, ele por ser desenvolvido em diversos lugares, o estilo barroco ele não
possui um caráter homogêneo, ou seja, cada país ele tem características diferentes. E existem diferenças entre a produção realizada por cada artista em localidades distintas. Porém, há o predomínio de temas religiosos, como vocês estão vendo aqui, certo? Que é uma passagem da Bíblia, que é a crucificação de São Pedro. Então, a crucificação de São Pedro, do artista Caravaggio, também italiano, a pintura representa um martírio de São Pedro por crucificação. Segundo a tradição, Pedro pediu para ser crucificado de ponta cabeça para que não imitasse Jesus Cristo. Pedro parece mais pesado do que o corpo, como vocês podem ver aqui na imagem. Seu corpo envelhecido faria supor que erguê-lo requer esforço combinado de 3 pessoas, como vocês estão vendo aqui na imagem. Então, essas narrativas desses 2 movimentos artísticos definiram o que é considerado arte elevada e estabelece padrões que ainda influenciam a avaliação e a crítica artística contemporânea, ou seja, até os dias de hoje. E a gente vai avaliar as produções artísticas no decorrer histórico e no tempo. Vamos analisar? Então, a produção artística ela é profundamente influenciada por contextos históricos, sociais e políticos, moldando e sendo moldada pelas condições de seu tempo e espaço. Tradicionalmente, as narrativas sobre este foram dominadas por uma perspectiva eurocêntrica, ou seja, tudo que vem lá da Europa, que privilegiava um modelo artístico europeu e marginalizava práticas e perspectivas de outras regiões e culturas. O que é mesmo eurocêntrica? É a ideia de que a Europa é o centro da cultura mundial. Esses aspectos históricos, sociais e políticos impactaram a produção artística e a necessidade de uma abordagem mais inclusiva e diversificada. Então, outros tipos de arte, por exemplo, de civilizações, por exemplo, africanas, asiáticas, indígenas, entre outras, elas possuem tradições artísticas ricas e complexas que frequentemente foram ignoradas ou subestimadas por historiadores e críticos europeus. Ou seja, as narrativas eurocêntricas da arte foram predominantes durante muito tempo, influenciando como a arte é colecionada, exibida e criticada. Essas narrativas eurocêntricas têm muitas vezes marginalizado essas tradições, tratando-as como exóticas ou primitivas, em vez de reconhecê-las como sofisticadas e profundamente enraizadas em contextos culturais próprios. Nós mesmos valorizamos muito o que vem da Europa, que vem de outros países, não valorizamos nossas raízes, nossa cultura, o nosso artesanato, os artistas locais, né? Isso sempre damos valor ao que vem lá da Europa, ou então da América do Norte, dos Estados Unidos. Então, esses artistas de culturas não europeias muitas vezes enfrentam desafios significativos para serem reconhecidos no cenário artístico global. As práticas artísticas locais e comunitárias são frequentemente vistas através de uma lente ocidentalizada, que pode desconsiderar a importância social e comunitária dessas expressões artísticas. A arte produzida em outros contextos sociais nem sempre recebe a mesma atenção ou valorização. Ao rotular práticas artísticas de culturas não ocidentais, como artesanato ou folclore, há uma tendência de simplificar e estereotipar essas práticas, ignorando sua complexidade e significado cultural profundo.
Então, vamos mostrar para vocês uma arte que é nossa, aqui da nossa região, que é a arte indígena. Ela muitas vezes atua como uma forma de resistência e afirmação cultural, desafiando as narrativas históricas estabelecidas e reivindicando espaço na esfera global. Ou seja, hoje em dia nós temos muitos artistas indígenas que têm uma arte profundamente significativa, que faz sucesso no mundo todo. E nós ignoramos esses artistas, não só artistas plásticos, mas também temos em várias áreas. Então, nós temos que valorizar a nossa cultura, tudo que temos de melhor. E nós vamos aqui nessa praça aqui de Manaus, certo? Aqui tem artigos artesanais e também produzidos por etnias indígenas, certo? Que é muitas vezes valorizada. Às vezes nós temos até europeus que vêm aqui para Manaus e valorizam muito o nosso artesanato, a nossa cultura, e muitas vezes nós não damos o devido valor. Então, as categorizações tradicionais como arte, artesanato, folclore e design muitas vezes refletem preconceitos culturais e hierarquias que privilegiam outras formas de expressão em detrimento de outros. A divisão entre arte e artesanato pode marginalizar práticas de culturas não ocidentais, que são frequentemente descritas como menos artísticas e mais utilitárias. Isso perpetua a visão de que a arte de alta qualidade, que nós vimos lá, renascentista, barroco, que tudo vem da Europa, é exclusividade da tradição europeia. Então, é essencial reconhecer e valorizar a diversidade das práticas artísticas e culturais ao redor do mundo, tratando-as com a complexidade e profundidade que merece. Então, diante disso, nós vamos conhecer alguns espaços sociais da arte, certo? Onde principalmente artistas e dançarinos mostram sua arte. Então, o que são esses espaços sociais da arte? Eles referem-se a diversos contextos e ambientes em que a arte é produzida, exibida, experimentada, e como esses contextos influenciam e são influenciados pela arte. Nós mostramos um espaço social lá na Feira de Artesanatos, aqui em Manaus, certo? Então, isso aí é um espaço social em que a artista mostra ali a sua arte. Nós temos também os museus e galerias, como nós já mostramos lá no Museu do Louvre, que nem todo mundo tem acesso, né? Para você conhecer o Museu do Louvre, você tem que viajar para a Europa, lá para Paris, e também tem que pagar ingressos caríssimos para conhecer obras de arte. E também temos as próprias ruas, né, em que os artistas eles produzem sua arte, por exemplo, o grafite, então temos a dança hip hop, ou seja, várias manifestações artísticas produzem suas produções desses espaços. Nós temos também os espaços virtuais. Aqui o artista pode divulgar sua arte através das redes sociais, através dos sites, e também o artista produz a sua arte através da arte digital, em que a tela é o próprio computador, então ele produz ali sua arte através dos recursos virtuais. Então, cada um desses espaços tem suas próprias dinâmicas e impactos na forma como a arte é criada, percebida e valorizada. Eles também desempenham um papel importante na democratização da arte, tornando-a acessível a diferentes públicos e permitindo uma maior diversidade de expressão e interpretações. Ou seja, como eu falei, nem todo mundo tem acesso a museus e galerias. Vamos agora novamente a uma galeria de arte. Então, como eu falei para vocês, nem todo mundo tem acesso, porque muitas galerias cobram um ingresso. Então,
a arte fica muito erudita, nem todas as pessoas têm acesso. Então, é por isso que existem esses espaços sociais da arte. Então, museus e galerias, eles são locais tradicionais de exposição e preservação de obras de arte. São espaços que muitas vezes definem o que é considerado arte de alta qualidade e estabelece padrões para apreciação artística. E nem todo mundo tem acesso, né? Mas existem esses espaços públicos, certo? Então, aqui nós estamos no Largo de São Sebastião, aqui em Manaus, em que acontecem muitas manifestações artísticas. Existem aqui teatros, danças folclóricas, e também nós temos um monumento aqui, que não deixa de ser uma arte, certo? E são obras que estão presentes fora dos museus e galerias, ou seja, que fazem parte do cenário público das cidades. Então, aqui nós temos esse monumento aqui, vocês estão vendo ao meu lado, que ele é um monumento à abertura dos portos em Manaus. Simboliza 4 continentes do mundo: a Ásia, a América e a África. A Ásia, a América, a África e a Europa. Europa representado por uma embarcação com um pequeno menino sentado, como vocês podem ver aqui ao meu lado. Então, e agora vamos fazer uma viagem no mundo e vamos conhecer arte urbana, ou seja, o grafite em diferentes partes do mundo. Então, aqui nós vamos mostrar para vocês o grafite aqui. Estamos em Madrid, na Espanha. Aqui nós estamos na Alemanha, em Berlim. E aqui nós temos na Ucrânia, certo? Aqui no Santiago, no Chile. Esse aqui é Munique, na Alemanha. Aqui nós temos na Bélgica. Aqui nós temos um grafite em Portugal, em Lisboa. E aqui nós temos um grafite em São Paulo, aqui no Brasil. E aqui nós temos um grafite em Manaus, aqui no Amazonas. Então, como vocês puderam perceber, nós temos grafite em todo o mundo. Então, é uma arte urbana que acontece nas grandes cidades. Então, atualmente, o grafite é considerado como uma forma de expressão incluída no âmbito das artes visuais, mais especificamente da arte urbana, em que o artista aproveita as paredes, criando uma linguagem intencional para interferir na cidade. Grafiteiros respeitáveis como os Gêmeos, autores de importantes trabalhos em várias paredes do mundo. Nós temos também Eduardo Cobra, que é conhecido no mundo inteiro, que é um grafiteiro brasileiro, e também nós temos o Raiz, que é um grafiteiro aqui do Manaus, que grafita a identidade cultural do povo amazônico. Então, os espaços virtuais, com o advento da tecnologia digital, muitos artistas e curadores têm explorado plataformas online para exibir e compartilhar arte. Isso inclui redes sociais, sites e galerias virtuais e exposições virtuais. Então, através da tecnologia, você pode conhecer vários museus do mundo, certo? Então, a arte, ela tem um espaço virtual em que você pode viajar. Por exemplo, a gente vai mostrar aqui um museu, certo? Que é do Google Arte e Cultura, que você pode conhecer várias manifestações artísticas. Aqui em Explorar, você pode conhecer aqui vários tipos de arte. Olha, aqui tem categorias, aqui você tem os artistas, os movimentos de arte, você pode conhecer aqui várias, aqui arte contemporânea, arte moderna, romantismo, renascimento, modernismo. Então, através desse site, você conhece todos os artistas e também movimentos artísticos, certo? Então, através da internet, você
pode ter acesso a essas galerias que você não tem, por exemplo, como viajar para a Europa, como conhecer o Museu do Louvre, você pode conhecer através do mundo virtual. Então, vamos conhecer outros museus que você pode viajar e conhecer obras de artes. Então, museus que possuem tour virtual no Brasil e no mundo. Oceanário de Lisboa, Pavilhão do Conhecimento, Museu Virtual sobre Aristides de Souza Mendes, Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília, Museu Egípcio Global, Museu da Pessoa, Museu d'Orsay, Museu de Arte de São Paulo. Então, através da internet, você pode fazer um tour através de todos esses museus. Basta pegar o Google e colocar o nome desses museus e fazer uma viagem. Então, temos também os espaços comunitários, que são locais como centros culturais e casas de cultura, que oferecem um ambiente para a arte local e comunitária, promovendo a participação ativa da população em eventos culturais. E a gente está agora aqui no palco, certo? Que são espaços sociais da arte no contexto da arte do corpo e da dança, que são locais onde a expressão criativa se entrelaça com a dinâmica social, cultural e política. Então, nesse espaço aqui existem vários espetáculos, tanto de dança como de teatro, e esses espaços são mais do que meros cenários para apresentações. Eles são ambientes vivos que refletem e moldam as interações humanas e as identidades culturais. Então, teatros e palcos. Nós estamos no espaço físico aqui de um teatro, certo? Aqui em cima de um palco. Eles são espaços tradicionais onde a dança é frequentemente exibida e eles desempenham um papel crucial na estruturação das experiências artísticas. Estes locais são projetados para amplificar a presença do dançarino e proporcionar uma conexão íntima com o público. Ou seja, quando existe um espetáculo de dança, ou de teatro, ou de ópera, existe toda uma estrutura, existe um cenário, existe a performance dos dançarinos, o figurino. Então, tem toda uma estrutura, iluminação, sonorização. Para que isso aconteça, tem que ter o público, porque é uma arte cênica. Então, eles interagem, tanto o artista quanto o público, porque não tem sentido ter toda essa produção aqui e não tiver público, certo? Então, ele precisa dessa interação, certo? Artista e público. Espaços públicos e urbanos. Nos últimos anos, a dança tem se deslocado para espaços públicos e urbanos, desafiando as convenções tradicionais dos palcos. Praças, ruas e parques se transformam em palcos improvisados, onde a arte do corpo ganha novas dimensões. Essa prática não só democratiza o acesso à arte, mas também questiona as barreiras entre o público e o artista. A dança em espaços públicos muitas vezes incorpora elementos do cotidiano e do contexto local, criando uma experiência mais imediata e visceral. Esses espaços sociais não apenas facilitam a criação e apresentação da dança, mas também moldam o significado e impacto da arte do corpo na sociedade. O teatro e a dança são disciplinas que utilizam o corpo como meio central. A dança contemporânea, por exemplo, explora movimentos e técnicas corporais para expressar ideias e emoções. E a gente vai chamar aqui uma bailarina, aqui, que é professora do Centro de Mídias, que vai mostrar para vocês que a dança ela nem sempre é dançada em palcos de teatro, mas existem outros locais também, e também que ela demonstra ali, através da expressão corporais, sentimentos. Vamos assistir esse trecho aí da professora Marta.
Então, a professora Marta, ela é formada em dança clássica, então ela saiu ali do palco do teatro, do de espetáculo, e veio aqui no estúdio, certo? Na nossa sala de aula, apresentar. Então, é uma dança contemporânea que ela apresentou, onde os dançarinos expressam ali através dos movimentos corporais. Então, vamos falar agora sobre dança urbana. Dança de rua consiste em uma forma de dança que pode ocorrer em ruas, blocos, parques, locais abertos e clubes. O termo é usado para descrever danças que ocorrem em um contexto urbano. As primeiras influências da dança urbana surgiram na época da grande crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam em cabarés ficaram desempregados e começaram a fazer seus shows nas ruas. Em 1967, o cantor James Brown lançou essa dança através do funk, diferente do carioca, estilo musical que tem entre seus artistas Michael Jackson, Paula Lima, Legusta e entre outros. E agora vamos mostrar um dançarino de break, lá quando iniciou o break. Olha só, no Brasil, a dança surgiu como influência da cultura estadunidense na década de 1970. Nessa época, o traje de seus dançarinos eram tênis, como vocês podem ver, óculos escuros, luvas, roupas largas e coloridas, e um aparelho de som bem grande, próximo aos ouvidos, que são ligados à dança de rua, movimentos musicais e atitudinais, como o funk, o hip hop, o break, o grafite e a expressão plástica que acompanha a dança de rua, como vocês podem ver aqui no dançarino. Então, e essa dança, a gente vai falar de efemeridade. Muitas vezes a dança do corpo ela é temporária e não deixa um objeto físico duradouro. A performance acontece ao vivo e pode ser registrada através de fotografia, vídeo ou documentação escrita. Então, todas as artes cênicas, a gente pode dizer que ela é efêmera, ou seja, ela acontece apenas no momento do espetáculo. Por exemplo, o dançarino pode ser um dançarino de danças folclóricas, pode ser um dançarino de dança clássica, né? Um bailarino, uma bailarina, ou de dança contemporânea. Então, a dança ela acontece só naquele instante onde o dançarino está se movimentando ali através da dança. Depois, quando termina, não existe mais nada, a não ser que seja filmado, como vocês viram a professora Marta aqui no Centro de Mídias, vocês puderam assisti-la através de um vídeo, então foi filmado. Então, essa arte, a dança, o teatro, tudo que é arte cênica, ela tem aquela efemeridade, acontece no instante do espetáculo, mas se você não tiver uma fotografia ou um vídeo, ela termina ali. Então, cada apresentação é totalmente diferente. Por exemplo, no teatro, um espetáculo de teatro ele fica em cartaz várias semanas, às vezes meses, e todos os dias os artistas repetem a mesma cena, mas cada espetáculo é diferente, ela tem uma apreciação estética diferente, porque o público vai ser diferente. Então, cada espetáculo é único, ou seja, existe essa efemeridade, ou seja, é bem temporal. Então, dessa forma, nós finalizamos esta aula.